Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, olha só, o programa desta quarta-feira, a gente vai ter um tema bem especial, Outubro Rosa. Vamos falar sobre vários assuntos que englobam essa campanha. O primeiro de hoje vai ser sobre a importância de se ter um acompanhamento psicológico quando você faz um tratamento contra o câncer, tá? Também ainda vamos falar sobre a mamografia de rastreio, que é um exame também importantíssimo, tá? Para ajudar a prevenir diversos casos de câncer de mama e ainda sobre a própria campanha Outubro Rosa. Por que é importante que ela aconteça? Por que é importante que a gente tenha um mês do ano separado para a gente focar nessa campanha? Muita coisa boa que a gente vai conversar hoje aqui, muita informação. Como sempre, eu conto com você, então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aí pelos canais 25 e 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo aplicativo da TV Mar. É sempre muito bom contar com a companhia, com a presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre lembrando das nossas redes sociais e do nosso número de WhatsApp, que é por onde você consegue entrar em contato diretamente com a gente e também nos acompanhar nas plataformas digitais, tá? Estamos te esperando. Vamos lá começar o dia, porque hoje tem muita coisa aqui no programa. E olha só, como eu já falei, né, o nosso primeiro tema de hoje, gente, vai ser sobre a importância de se ter um acompanhamento psicológico quando você faz um tratamento contra o câncer. Mesmo com a tecnologia e o conhecimento, a palavra câncer, ela ainda é vista, né, como uma doença fatal, que gera muito sofrimento, que gera muita dor. E isso, né, por conta disso, também durante todo o tratamento, é necessário fazer um acompanhamento psicológico para se enfrentar tantos tabus, tantas informações que permeiam aí, né, ao redor dessa palavra. Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema, nós vamos receber agora aqui no estúdio a psicóloga oncológica do Hospital Clion, Larice Cavalcante. Larice, muito bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso cantinho. Olá, Mara, bom dia. Eu quem agradeço, né, a possibilidade de estar mais uma vez falando sobre uma temática tão importante e necessária para a nossa sociedade, principalmente agora durante o mês de outubro, que é o mês onde a gente busca enfatizar cada vez mais a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. É normal, Larice, que realmente haja algum incômodo psicológico, se assim a gente pode falar, quando a gente fala da palavra câncer? Sim, como você bem frisou, ainda existem alguns aspectos sociais, alguns tabus, né, alguns mitos sobre a doença. E esses mitos, se a gente parar para pensar e fazer um pouco uma linha do tempo, imagina alguém que acabou de receber um diagnóstico que está com câncer. A primeira coisa que vai surgir na mente dessa pessoa são as suas experiências anteriores, ou seja, o seu histórico de vida. Se existem familiares, amigos próximos que já passaram por um processo de tratamento semelhante, aquilo que ela já ouviu falar, seja em rodas de conversas, na televisão, na mídia, enfim, tudo isso vai surgir na mente dessa pessoa. Então, muitos medos, muitas angústias, muitas dúvidas e incertezas também vêm à tona. E aí, nesse momento, é muito normal, eu falo até normal não, corriqueiro, Sim, os pacientes trazerem o seguinte: eu fiquei confuso, é um mundo desconhecido, eu estou angustiado com o que é que pode acontecer. E a nossa mente, ela tem a tendência a catastrofizar, a sempre pensar no pior que pode vir a surgir. Pegar mais o lado negativo. Exatamente, principalmente porque muitas vezes o que é mostrado não é o que pode dar certo. Não são os resultados, digamos assim, em que o prognóstico, em que o tratamento tiveram os efeitos positivos. Muitas vezes o que é divulgado é aquilo que não deu certo. E é geralmente isso que a pessoa grava. Então, encontrar um espaço onde ela possa trazer as suas dúvidas, os seus medos, as suas angústias, aquilo que está realmente ocasionando algum tipo de desconforto, é fundamental para que o próprio processo de tratamento seja um tratamento um pouco mais leve, onde essa pessoa consiga encontrar estratégias de ressignificar e dar um significado em que ela consiga passar por todas as fases de uma maneira um pouco mais positiva. Eu acho muito importante que a gente fale sobre essa importância do acompanhamento psicológico, porque eu acho que muitas das vezes nós pensamos assim:
a gente dá conta, a gente consegue, vamos lá, sozinho, você vai ser capaz. E muitas vezes nem é isso, né? Só que você precisa de alguém especializado, qualificado, para te ajudar a dar direcionamentos que muitas vezes, em alguns momentos, parece que eles somem dentro da nossa cabeça. Exatamente, perfeita a tua colocação, porque a psicologia ela não vai trabalhar apenas com o paciente, mas com a tríade, paciente, familiares e equipe de saúde. Então, qual é o nosso objetivo? Fazer com que a comunicação entre essa tríade possa funcionar melhor, fazer com que toda essa tríade consiga ter estratégias para enfrentar todo o processo de tratamento, né? E pensar o seguinte: acabei de receber o diagnóstico, ou então é um processo de recidiva, o que é que eu vou fazer diante de tudo isso? Mudanças acontecem na rotina, papéis sociais dentro dessa família são modificados, então muitas vezes aquela pessoa que era provedora, que tomava à frente de todas as situações ali daquela casa, ela passa agora, ao invés de ser a cuidadora, durante um período ela se torna aquela que precisa do cuidado, ou aquele também que precisa do cuidado. Então são muitas mudanças significativas que podem sim acarretar em transtornos de humor, ou então modificações de comportamento, né, mudanças de hábitos, e tudo isso vai precisar de muita resiliência, tudo isso vai precisar de muito enfrentamento. Então a psicologia ela surge como um espaço de acolhimento. E Larissa, existe um momento específico assim, nossa, a partir desse ponto aqui é que eu tenho que procurar um atendimento psicológico ou não? Não, o que a gente costuma frisar muito bem é o seguinte: cada caso possui a sua singularidade. Então, algumas pessoas, desde o início, recebi o diagnóstico, eu preciso de um espaço só meu, onde eu consiga também me escutar, porque imagina, a partir do momento em que eu recebi o diagnóstico, são muitas as informações. Sim. Geralmente um mastologista, um ginecologista é quem passa para mim esse resultado. Eu sou encaminhada a outro profissional, a um oncologista, a um cirurgião oncológico, a um radiologista. Esse profissional vai me passar informações também. A equipe de saúde também vai me passar informações. Então, vai depender muito do momento para cada pessoa. Alguns, por exemplo, buscam a psicologia no processo de reabilitação, que é o momento que o tratamento está sendo finalizado, né? O tratamento mais intenso da quimioterapia, da radioterapia, da mastectomia, e aí eles buscam muito para o processo de reinserção social. Eu estava em uma rotina onde o serviço de saúde se tornou a minha segunda casa, agora eu preciso voltar ao meu trabalho, eu quero voltar a retomar a uma convivência maior com a minha família e eu não sei mais o que fazer. Então vai depender muito daquilo que afeta cada sujeito. Você falou sobre a família. Também é importante que a família tenha um acompanhamento psicológico. O que é que, pelos relatos, né, que chegam até você, o que é que muda na família, por exemplo, quando se tem um diagnóstico de câncer de mama? A dinâmica familiar, de forma geral, ela é modificada. Então, o dia a dia daquela família, em termos de horário, em termos de convivência, também ele é modificado. Muitas pessoas se tornam cuidadores e aí a sua função agora é o cuidar. Acabam tendo que deixar o seu trabalho ou então tendo que intermediar aí, ficam confusos também o quanto eles podem ajudar, até que ponto eu posso ir, qual é o meu papel enquanto cuidador, eu devo proteger completamente essa pessoa, eu preciso estar ali ao lado, eu vou fazer com, eu vou fazer por, e aí eu fico na dúvida do que de fato é o meu papel. E outra coisa, esses familiares também aí estão cercados com os seus próprios medos, com as suas próprias questões. É uma vivência diferente do paciente, né? Então, o que é que eu devo falar? Eu fico com dúvidas de como é que eu devo agir. Tem situações em que se fosse a minha vontade seria dessa forma. Será que eu devo falar a minha opinião ou não? Então, assim, são muitas dúvidas acerca do processo, né? A gente não pode esquecer que esse cuidador, ele acompanha o paciente nas consultas, durante todo o tratamento. Então, é alguém que está extremamente envolvido também, diariamente. E a gente precisa voltar um olhar para ele. Quem cuida precisa de cuidado. Se a gente não cuida desse cuidador, o paciente não vai ter o apoio familiar que é tão necessário para ele também. Então, eu costumo falar que é uma rede. Não dá para a gente pensar só no paciente, só na família ou só na equipe de saúde. Os três precisam estar muito bem articulados. A comunicação precisa ser fluida e confortável para a gente conseguir seguir. Quais são os principais problemas psicológicos, se assim a gente pode falar, que os pacientes com câncer de mama enfrentam?
alguns aspectos relacionados à ansiedade, né? E agora como é que vai ser esse tratamento, como é que vai ser a quimioterapia, como é que vai ser a cirurgia. Eu estava na sala de espera, escutei um relato, será que comigo vai acontecer também? A gente costuma pedir para utilizar um filtro, que nem sempre é fácil. Então, aquilo que você escuta fala da história daquela pessoa com você, pode ser que aconteça de uma outra maneira. Mas aí surge muito aquela ansiedade. Minha primeira quimioterapia, minha primeira sessão, será que os efeitos já vão surgir hoje, amanhã, depois? Que efeitos são esses? E como é que vai ser no futuro? Será que esse tratamento inicial, esse protocolo que eu estou seguindo, ele já vai surtir um efeito positivo ou, a posteriori, eu vou precisar, de repente, me submeter a um outro processo quimioterápico? Sim. Então, assim, a ansiedade relacionada ao não poder controlar, ao não poder saber realmente como é que vai ser o futuro, tá? Assim como algum tipo de humor depressivo. Tá? Que é diferente. Humor depressivo e aspectos ansiosos não quer dizer que uma pessoa já está em depressão ou que ela já tem um transtorno de ansiedade. Sim. Isso vai variar muito de intensidade dos sintomas e também do histórico anterior. De repente, alguém que já tem uma depressão aí crônica e aí a questão do tratamento pode acentuar essa depressão crônica. Ou é alguém que nunca teve uma depressão nem um transtorno ansioso e vai apresentar alguns aspectos. Então, a gente vai precisar fazer aí um diagnóstico situacional, diferencial, para entender de fato qual é a vivência desse paciente nesse momento. Certo. Uma outra dúvida também que eu tinha até anotado aqui é se é verdade que os pacientes que tiveram esse acompanhamento psicológico, se eles tiveram uma melhora na qualidade de vida, né? Na forma como se vê tudo que está ali ao redor dele, com um outro olhar, com a outra visão. O câncer, principalmente o câncer de mama, né, que está sendo o nosso foco hoje, é um câncer que mexe muito com a autoimagem, consequentemente a autoestima dos pacientes, principalmente as pacientes mulheres, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela consegue ter um espaço onde ela consegue se escutar, que é isso que eu sempre trago, o espaço da psicologia é um espaço também para o próprio paciente se ouvir, ele conseguir ter um encontro consigo mesma, né? Então, a partir do momento que elas conseguem trabalhar, conseguem trazer as suas questões, as suas dificuldades, a gente percebe que há uma melhora no humor, consequentemente uma melhora no comportamento, no enfrentamento, na estratégia que essa pessoa vai estar utilizando durante o tratamento. E uma coisa que eu sempre costumo falar é o seguinte, a medicação ela tem o seu efeito fundamental, mas a maneira como esse corpo vai receber a medicação, a radioterapia ou o próprio processo cirúrgico vai falar muito da forma como nós estamos enxergando. Sim. Então, aquele que está cuidando da sua saúde mental, está cuidando da sua saúde física, porque não tem como a gente separar uma da outra. Ambas se influenciam mutuamente, né? Exato, e que bom que a gente está falando muito sobre isso nos últimos tempos, porque parece que está acordando aí da mente de muitas pessoas. Larice, terminei o meu tratamento, também vou acabar o meu acompanhamento psicológico ou não? De forma alguma, tá? Como eu bem pontuei, existem casos em que o tratamento, aquele que é mais ativo finaliza, a pessoa já está em remissão, ela fica só em acompanhamento de consultas, mas continua com o suporte psicológico. Vai muito da relação terapêutica que foi estabelecida e da necessidade de cada pessoa, tá bom? Então não existe um prazo determinado, nenhum tempo para iniciar ou para finalizar. A gente vai de acordo com aquilo que o indivíduo está vivenciando e precisa. Receber esse diagnóstico não deve ser algo fácil. De forma alguma. Qual que seria então a mensagem que você poderia deixar para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo para o pessoal que está nos assistindo e talvez até para você, né, que recentemente recebeu esse diagnóstico? Tanto para os pacientes quanto para os familiares e para a equipe de saúde que está ali diariamente. O nosso enfoque muito hoje é você não está sozinha, você não está sozinho. Seja qual for a fase do tratamento, existe uma equipe de saúde, psicologia, nutrição, enfermagem, os médicos que podem estar juntos, tirando dúvidas e, quem sabe, minimizando o sofrimento e fazendo com que o tratamento consiga acontecer de uma forma mais leve, de uma forma mais branda. Pois é, maravilhosa. Tá vendo, gente, que mensagem linda? E é isso que a gente quer passar para vocês, não só no dia de hoje, mas todos os dias aqui do Bem Assim. Larice, contatos, redes sociais, vamos falar aí para quem se interessou, para quem gostou aqui do nosso bate-papo. Tá, joia. Qualquer coisa, podem me seguir, @Hospital Clion, tá certo? Por lá nós estamos trazendo a nossa campanha, falando um pouco também de tudo isso que eu conversei aqui com vocês, tirando dúvidas, trazendo informações de como passar por o processo de tratamento de uma maneira mais acessível, onde você consiga, de fato, estar entendendo aquilo que está acontecendo com você. Busque ajuda sempre, ajuda
profissional ajuda qualificada, que é aquele profissional que com certeza vai te dar aí uma força para superar esse momento tão difícil. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Parabéns tá? pelo trabalho. Estendo meu abraço a toda a equipe lá do Hospital Cleon. Com certeza. E trago o nosso. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Continuamos aqui com o nosso Bem Assim, né? Especial aí hoje sobre o Outubro Rosa. E já temos mais um tema aqui no estúdio. Eu volto já.